professores, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Eu sou professora Rosana, de matemática, estou aqui nesta formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento já há um tempo, e é um prazer estar aqui nessa manhã, se vocês estiverem estudando aí, assistindo a gravação, um bom dia. Para quem estiver assistindo a gravação à tarde, uma boa tarde. Para quem estiver assistindo e estudando, né, que é o momento de ATPC, uma boa noite, quem estiver à noite estudando, tá bom? Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma senhora de 63 anos, eu tenho um cabelinho bem curtinho, castanho, escuro, né? Olhos castanhos, uso óculos, um óculos na cor rosé, estou com um batonzinho avermelhado, sempre uso meus brinquinhos pequenos, né, de uma bolinha, uma pérolazinha, estou sentada numa mesa, atrás de mim tem uma porta, e a blusa que eu estou vestindo hoje, ela é preta, tem umas nuances vermelha, verde, laranja, tipo umas folhas da estampa da blusa, tá bom? E eu quero agradecer também, sempre gosto de agradecer, né, os profissionais de Libra, que estão sempre junto aí conosco, né, agraciando aqui o nosso trabalho, os nossos estudos, tá bom? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que nós estamos agora da formação. Então, nós estamos na ATPC, vocês estão assistindo a gravação de etapa, né? O nosso programa, nós temos dois momentos, a gravação de etapa, que é essa, onde a gente trabalha temas mais gerais, focados para uma teoria, e depois, na próxima semana, que a gente chama de semana B, vocês assistem a gravação e realizam depois fazem o fechamento, né, do que nós estamos tratando, que nós tratamos na etapa A e na etapa B. Nós estamos conversando, nesse momento, sobre a sequência de atividade 4 do material Aprender Sempre. Então, é legal a gente entender esse movimento. A gente começa hoje a nossa discussão, que é a semana A na TPC. Depois vocês têm 45 minutos, que é o que a gente chama de desdobramento da pauta na escola. Depois, semana que vem, o que vocês fazem? Sentam de novo, né, na TPC, assistem a gravação e fazem o fechamento desse trabalho que nós começamos hoje. É sempre legal a gente falar isso, né? Porque cada escola tem uma realidade, cada escola está processando a TPC, né, de uma forma, né? Então, eu sempre gosto de orientar, porque às vezes vocês estão, às vezes, sozinhos, né? Não tem o coordenador junto, que às vezes não tem condições, ou outros professores de matemática junto com vocês, né, assistindo, para vocês poderem discutir. Então, eu sempre gosto que a gente delineie bem os nossos caminhos, os nossos passos, em relação a esse momento tão bacana, tão privilegiado, que é a TPC. Como eu já falei, é um privilégio muito grande eu estar aqui com vocês estudando. Eu sempre gosto de colocar momento de estudos. É esse, vamos aproveitar, tá bom? Espero que vocês, hoje a gente reflita algumas coisas aqui em relação a esses nossos estudos, né? E que vocês possam buscar mais informações sobre, né? Se aprofundar mais sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então, me dêem licença, eu vou colocar o nosso PowerPoint. Como já me apresentei, nós estamos aqui, então, nesse momento de etapa, onde eu estou conversando com os professores dos anos finais do ensino fundamental, professores do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Se tiver outros professores também, bem-vindos, tá bom? Então, vamos lá. O material... Só um momentinho, por favor. O material, nós podemos acessar, todo esse material que nós utilizamos, nós podemos acessar aonde? Lá na escola de formação, tá? Esse
esse material que nós estamos usando hoje, esses PowerPoints, vocês podem buscar no repositório do Centro de Mídias. Tem tanto a vídeo gravada, como também esses PowerPoints, que vocês podem buscar, caso vocês queiram estudar, vocês podem buscar. E eu sempre gosto, né, vou para interromper aqui um pouquinho, eu sempre gosto de mostrar, ó, nós estamos trabalhando do sexto ao nono ano com este caderno aqui, né? Esse aqui é o caderno do estudante, do sexto ao nono, esse é do sexto, tem o volume do sétimo, do oitavo e do nono ano. Então, se vocês tiverem aí em mãos esse material, é bacana, né? Para que vocês possam ir fazendo as anotações em relação à sequência 4 que a gente vai estar trabalhando, que é a última sequência, né? Desse volume 1 do primeiro bimestre, tá bom? Então, se vocês tiverem em mãos, se tiver algum professor também do ensino médio, do fundamental o caderno é azul, do ensino médio o caderno é roxinho, tá? Então, tenham em mãos. Quem tem o material do professor do ano passado pode estar utilizando, ele teve só pequenos ajustes. Quem quer buscar, vá buscar na EFAP, né, digital, para estar acompanhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Aí, eu quero apresentar os objetivos do nosso trabalho de hoje. Nossos objetivos é retomar as principais ideias do nosso roteiro formativo, o que nós fizemos, nós estamos hoje fechando um ciclo com esse tema de hoje, tá? E o nosso tema de hoje, ele vai estar baseado, nós vamos conversar brevemente sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Então, nós tivemos outros temas nesse primeiro bimestre, a gente vai mostrar aqui um pouquinho, e a gente vai tratar brevemente sobre aprendizagem baseada em projetos. E a gente vai observar o papel das sequências de atividades do material Aprender Sempre no desenvolvimento, né? Como eu posso utilizar a sequência dentro de uma metodologia ativa que é da aprendizagem baseada em projetos, tá bom? Agora, vamos lá. Nossos dois momentos, né, que nós temos, que nós vamos retomar as principais ideias do roteiro formativo, que nós viemos até o momento fazendo nas nossas formações de etapa e de ano e série, e vamos estudar um pouquinho a sequência de atividade 4, tá, do material Aprender Sempre, porque a intenção, né, é que depois de que vocês saiam desse estudo de agora, vocês já comecem a elaborar um planejamento para aplicar essa atividade, a SA4, as atividades que tem na aula 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, do material Aprender Sempre. Nosso roteiro, o primeiro momento, nós vamos retomar, então, essas principais ideias do nosso roteiro formativo, tá bom? Bom, para quem não viu, né, a gente apresenta aqui, para quem já viu, a gente está revisitando. Nós estamos nesse quarto momento aqui, tá? Que é esse momento da aprendizagem, tá? Baseada em projetos, me desculpem, né? Nós trouxemos já aqui para discussão a resolução do papel da resolução de problemas no ensino da matemática, que nós trouxemos aí a fala da professora Onoshiki, falando de algumas etapas bacanas para a gente trabalhar com a resolução de problemas. Nós trouxemos aqui a investigação matemática, com a fala do professor João Pedro da Ponte, né, bem bacana aí, falando sobre a investigação, como eu posso trabalhar a investigação matemática com os estudantes, né, levando essas sequências de atividades. Nós trouxemos para a SA3, sequência de atividade 3, falamos também brevemente sobre a modelagem matemática, segundo um teórico, que é o Basanese, que é um teórico um estudioso, que fala bem legal também sobre a modelagem, né? E hoje a gente vai para esse outro momento, que é fechando esse ciclo, que a gente estava olhando com todas esses processos, resolução de problemas, investigação, modelagem e aprendizagem, a gente estava olhando como processos para o letramento matemático, que a BNCC traz bem forte, falando do letramento, e também o currículo
Paulista também traz bem forte a necessidade da gente estar trabalhando com letramento matemático, tá bom? Então, agora nós vamos para o próximo slide, que é aquilo que eu estava falando um pouquinho, né? Tanto a BNCC quanto o currículo paulista, eles pressupõem, né, esse trabalho nosso, né, como docentes, né, ele pressupõe que a gente, como ele fala ali, né, a BNCC, o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, não que o médio não tenha, é que no médio a gente aprofunda, tá? Definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas e a formulação e a resolução de problemas em variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Aí o documento nosso, né, o documento paulista, o documento reitera ainda que o desenvolvimento das habilidades propostas para o letramento matemático enfatiza a importância do quê? Por que a gente trouxe isso? Dos processos, desses processos matemáticos, que é a resolução de problemas, a investigação matemática, o desenvolvimento de projetos e a modelagem, tá? Os quais podem ser considerados formas privilegiadas da atividade matemática. Então, a gente traz isso para dentro da matemática, tá bom? Aqui, hoje, nós vamos falar também brevemente sobre a aprendizagem baseada em projetos, tá? A gente traz aqui a aprendizagem baseada em projetos, de acordo com o referencial teórico, tá? Espera só um momentinho, por favor. Esse referencial teórico é o Bender, tá? Nós temos aqui um livro até dele, depois eu vou mostrar para vocês, que chama Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI, tá? Então, espera um pouquinho, que eu acho que saiu do modo de apresentação. Só um pouquinho, pessoal, por gentileza, tá? Eu peço desculpas, que acho que voltou meu rosto para a tela. Então, eu vou mostrar aqui. Esse é o livro que a gente está trabalhando do Bender, tá bom? Que é a aprendizagem baseada em projetos. Só um pouquinho, que eu vou colocar novamente aqui. Só um pouquinho. Eu já vou abrir já a tela, tá? Porque possivelmente vocês não estejam vendo. Só um pouquinho. Peço desculpas. Agora vocês já estão vendo a tela cheia, tá bom? O que o Bender fala, né? Segundo os estudos de Bender, ele fala que a aprendizagem baseada em projetos viabiliza os estudantes realizarem análises. Tá, eu vou tentar colocar em tela cheia, pessoal, porque parece que a gente não está conseguindo. Colocar em tela cheia, só mais um pouquinho. Já está, será que está aparecendo já em tela cheia? Não. Vou lá de novo. Agora vai. Agora deu certo, me desculpem. Então, a gente traz essa ideia de Bender, falando da aprendizagem baseada em projetos, o quanto ela é importante para o processo de ensino e aprendizagem, né? Ele fala que viabiliza os estudantes realizarem análises criativas envolvendo aspectos das questões propostas dos projetos e problemas que permeiam o cotidiano da comunidade. Além disso, ele favorece trocas conceituais produtivas entre os estudantes. E aí, nós vamos passar agora para a próxima tela, que ele prevê 2 momentos para que a gente possa desenvolver um projeto. E um projeto, pessoal, pelo que ele fala, e outros autores também, ele não precisa só estar atrelado a várias disciplinas. Eu posso fazer até um projeto pequeno, né, dependendo o tempo que eu tenha disponível, olhando só para a disciplina de matemática, para a área de matemática. Como eu também posso fazer um outro projeto atrelando outras áreas do conhecimento também. Tá? Então, ele fala sempre da importância de se ter um
planejamento. Esse pré-planejamento, segundo o autor, é o professor que faz. Então, esse professor, o professor ou os professores que realizam esse pré-planejamento, eles têm que fazer o quê? Né? Eles têm que definir a definição do que será utilizado como o tema gerador do projeto, o professor pensa sobre isso, ou sozinho ou com os pares. Ele define uma pergunta motriz, uma pergunta que vai alavancar o projeto, que ele vai levar para os estudantes para alavancar esse projeto, né? Essas ideias tratadas, né, que ele vai levar, elas precisam ter aderência com o currículo, né? Com o currículo que a gente está trabalhando dentro do currículo matemático, ela tem que ter aderência ao currículo. E, consequentemente, aqui no nosso caso, ela tem que ter aderência com a sequência de atividade que a gente está proporcionando aqui, que é a SA4, tá? No nosso caso aqui hoje. Quais são os recursos tecnológicos que ele vai usar para desenvolver junto com os estudantes aquele projeto, que aí é um projeto todos envolvidos, né? O professor, a comunidade escolar, os estudantes, gestores podem estar envolvidos no desenvolvimento do projeto. Quanto tempo ele vai levar o professor para preparar tudo isso? Porque não é de um dia para a noite que o professor fala, olha, agora amanhã eu vou já levar um projeto para a sala de aula. Não, ele precisa olhar para tudo isso, qual vai ser minha questão, que vai gerar o projeto, quais são os materiais que eu preciso usar, os recursos, né? Se eu vou trazer outros professores juntos para desenvolver o projeto, quais são os recursos que eu preciso, tá? Aí, nós temos aí o planejamento dos estudantes. Aí eu levo esse pré-planejamento para o planejamento dos estudantes. Então, quando eu levo para os estudantes para discutir com eles, a necessidade de discutir com eles, né, aquele tema, então eu vou sentar com os estudantes, eu levo a questão motriz e vou discutir. Aí eles vão dando ideias, os meninos, né, nesse planejamento, eles vão dando algumas ideias, né, então aí eu faço todo um trabalho, eu elaboro com os estudantes as metas que têm que ser alcançadas todos juntos, eu elaboro um cronograma junto com eles dessa execução do projeto, nós fazemos todos juntos uma divisão do trabalho, da pesquisa, tá? E a gente olha quais são os recursos todos necessários. Então, aqui tem uma conversa bacana entre professor e estudante, tá? E aqui a gente vai passar para as etapas do projeto. Eu estou falando de um tema que muitos de vocês fazem nas vossas escolas já há bastante tempo, né? Então, vocês fazem todo um planejamento. Hoje a gente está falando na sequência de atividade 4, então a gente vai trazer essa sequência de atividade 4 para dentro de um projeto que vocês podem desenvolver. Então, vocês podem pensar num projeto de acordo com essas etapas, que eu possa trazer as atividades que estão colocadas no caderno dentro do projeto, né, que é a sequência de atividade 4 do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, tá? A gente, para desenvolver um projeto, eu preciso fazer, junto com os estudantes, a introdução e o planejamento em equipe do projeto. Então, cabe aqui conversarmos com os estudantes sobre essa introdução. Como eu vou introduzir, né? Como eu, professor, vou levar para introduzir e planejar junto com eles tudo isso, né? Não esqueçam que sempre eu tenho que definir como professor uma âncora, né, para a gente, uma questão motriz. Eu tenho que fazer com eles uma chuva de ideias com os estudantes, é interessante, colocar em plenária na sala de aula, discutir com eles aquele tema gerador, né, que vai gerar o projeto. Eu tenho que distribuir para os estudantes, né, eles distribuírem as tarefas, né, quem vai ser o relator, quem vai buscar as questões de pesquisa, quem vai ser o escriba. Então, eu preciso discutir com eles as tarefas do grupo, mas todos envolvidos, né, dentro daquilo que está posto. Eu preciso estabelecer metas junto com os estudantes, sempre em parceria, em linhas de tempo, e eu preciso fazer aí uma divisão bem legal do trabalho e das questões que estão envolvidas. O segundo momento é a coleta de informações, tá?
Então, aqui é o momento que os alunos vão buscar, eles vão coletar dados sobre aquela questão que nós discutimos, sobre aquele problema que está posto para que os grupos, eu trabalho em projetos, sempre demanda um trabalho em grupo, né? O quanto é importante esse trabalho em grupo, o quanto demanda o trabalho em grupo. Então, aí a gente vai, os alunos vão coletar informações que eu, professor, até no pré-planejamento que eu fiz, eu posso sugerir alguns sites de busca, eu posso sugerir algumas lições que eles estudem e que eles façam, tá? Então, aqui, até como eu falei há pouco, né? Eles podem estudar esta sequência que está posta da SA4, né? Que eu, professor, coloquei dentro do projeto, para coletar essas informações, tá? E eles têm que fazer o que, os estudantes, né? Eles têm que criar, desenvolver e avaliar, fazer uma avaliação inicial do produto que eles estão criando, né? Quando a gente fala em produto aqui, eles podem estar fazendo um texto para entregar, eles em forma de um seminário, eles podem estar fazendo uma apresentação de teatro, eles podem estar fazendo alguma coisa para colocar no blog da escola, né? Então, aqui, essa criação, os estudantes sentam, né, em seus grupos, né, e desenham um esboço desse projeto, de acordo com as informações que eles já foram buscando, e vão conversando sobre todos esses dados, né, que coletaram, né, e vão desenvolvendo o projeto, né, e vão fazendo, consequentemente, ao longo aí desse período, uma avaliação inicial sobre todos esses dados que eles têm buscado, tá bom? Aí nós temos um outro momento, que é a segunda fase do projeto, segundo esse autor, tá? Tem outros autores que trabalham com outras fases, mas vocês vão falar, Rosana, mas eu já fiz assim, né? E não foi com esse autor, trabalhei com a pedagogia de projetos de acordo com um outro autor, né? Que a gente tem, que nós temos, né? Então, vamos lá, o que o Bender fala para a segunda fase, né? Então, eu olho para aquele esboço, os estudantes olham para o esboço juntamente com o professor ou os professores, né? Eles olham se eles precisam baixar mais vídeos, olhar se eles vão trabalhar na confecção de um blog, se está tudo direitinho, se eles colocaram na formatação direitinho de um blog, né? Eles vão fazendo avaliações do trabalho que eles foram desempenhando até ali. E eles vão fazer uma apresentação final. Eu acho que é aí que é bacana, professores, né? Que vocês sabem o quanto isso é gratificante, quando no momento 6 eles publicam o que eles fizeram em algum site, né? Ou por meio de algum meio de comunicação, eles publiquem o resultado desse projeto, né? Então, eu acho que aqui que é o nosso grande ganho, né? Quando os estudantes estão todos envolvidos, né, juntos, eles mostram ou para a comunidade local, ou dentro de um site que eles coloquem no YouTube, que eles mostrem o trabalho deles, tá bom? Então, a gente traz aí uma breve ideia, né, desse trabalho com a ABP, que a gente chama experiência em aprendizagem baseada em projetos. Na fase pandêmica, né, muitos de vocês trabalharam com essa metodologia, como trabalharam com outras metodologias ativas. Então, a importância, eu acho que vocês têm muita expertise, né, para trabalhar com essas metodologias. É aquilo que eu sempre falo. Dá um pouco de trabalho, né, para a gente ir buscar um tema gerador, para a gente levar um tema que os estudantes se envolvam, né, olhar para as atividades que eu vou propor, olhar para os recursos que eu tenho, mas nós estamos sempre pensando nesses nossos momentos de estudo em possibilidades,
né? De atrair, de trazer, da construção, da gente estar junto com os estudantes para que eles construam, né, o conhecimento. Aqui a gente está falando do conhecimento matemático e de outros conhecimentos, né, que a gente lida na escola, né, e no mundo, tá bom? As tecnologias, eu acabei até falando antecipadamente, aqui a gente tem o Bender falando que as tecnologias modernas de ensino estão mudando a própria estrutura da educação de maneira fundamental, por meio da reformulação do processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes tornam-se produtores de conhecimento, já que seus artefatos podem ser publicados na internet, que é a coisa mais bacana, né? O quanto a tecnologia, né, ela traz isso, né, ela propicia isso, né, quando os estudantes, eles se veem produtores, né, de conhecimento, né, eu acho que isso para eles não tem não seja mais gratificante, né, do que ver os seus produtos sendo publicados, né, o que eles estudaram, todo aquele trabalho que eles desenvolveram, todas as questões que estiveram envolvidas dentro de um projeto, o quanto eles se empenharam para olhar para as soluções, para olhar para alguns entraves também que existem, né? Então, o quanto isso é bacana. A gente tem aqui um outro excerto que fala que é do nosso currículo, né? Que ele fala que um recurso pedagógico importante a ser utilizado no componente são as tecnologias digitais, né? De informação e comunicação. É fundamental o diálogo com as nossas tecnologias e seus processos, uma vez que elas fazem parte dos diferentes contextos dos estudantes, familiar, social e cultural. Além disso, as tecnologias influenciam a leitura de mundo e os comportamentos sociais, desde a utilização dessas tecnologias até a comunicação e a produção de conteúdos digitais, né? Então, a gente percebe aqui o quanto a tecnologia, ela vem nos documentos oficiais, ela vem na fala dos pesquisadores, na nossa fala também, enquanto professor, enquanto docente, né? A gente vê a cada dia o quanto é importante o recurso, né, pedagógico quando eu uso as tecnologias digitais, tá bom? A gente vai conversar agora um pouquinho. Vocês lembram que eu falei que nós estamos falando de projetos, né? Aí vocês vão perguntar, então, Rô, aonde vai entrar a SA4, as atividades? Vocês podem trazer essas atividades dentro de um projeto que vocês estejam desenvolvendo com determinado tema, e vocês trazem essas atividades como mini lições, né? Essas atividades, elas estarão atreladas ao projeto que vocês estarão desenvolvendo. Pode ser até um projeto só de matemática, como nós já conversamos hoje no início dos nossos estudos, como pode ser um projeto maior, e eu posso trazer essas atividades para dentro de um projeto pensando na sala de aula invertida, ou em qualquer outra metodologia. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre os benefícios que a sala de aula invertida ela traz. Tanto a sala de aula invertida, quanto a rotação por estação, quanto a instrução por pares, né, o peer instruction, né, que a gente em outros momentos de formação aqui do programa, nós já tratamos do peer instruction, do design thinking, da gamificação. Eu tenho uma série de metodologias, né, que nós, em momento pandêmico, usamos bastante, né, que eu preciso continuar utilizando. Agora estamos em outro momento, né? Vocês inventaram e se reinventaram durante 2 anos. Foi um trabalho árduo de cada um de vocês, estudando, olhando formas e maneiras de levar, né, de ensinar os estudantes que estavam à distância. E vocês se apegaram a todas essas metodologias. Então, a gente está
convidando vocês aqui para olhar para essa sala de aula invertida. Na concepção aqui a gente traz a Lilian Bacia, a gente traz o professor José Morin, nós temos vários autores que falam sobre. Então, nós temos que buscar metodologias que nos ajudem para o desenvolvimento do nosso trabalho em sala de aula. Porque a gente já sabe que aquela metodologia tradicional, que ela não dá mais conta, né? Nós já conversamos muito sobre, né? É uma reflexão para vocês. A gente fica aqui pensando, né? Ah, mas foi daquela forma que eu aprendi. Nós aprendemos de algumas formas, só que nós estamos, né, agora em outros momentos, né? As coisas elas foram mudando através de todo o tempo, né? Que nós passamos, né? Principalmente nesses últimos 2 anos, né? Hoje nós estamos no momento presencial. Então, de que forma a gente, nesse momento presencial, pode trabalhar a sala de aula invertida? Com as atividades da SA4, dentro de um guarda-chuva maior, que é um projeto que eu, ou sozinho, ou com outros professores, estou propondo para os estudantes, para olhar para um determinado objeto de conhecimento matemático, tá? Para uma que envolva, às vezes, a gente pode comentar em matemática, que envolva um objeto em relação à proporção, a índices, né? Então, que concepção que eu tenho aqui de sala de aula invertida, né? Ela é uma estratégia que permite aos nossos estudantes visitar e revisitar o conteúdo proposto por meio físico, escrito, verbal ou virtual. Ou seja, né, o estudante já vai preparado para a aula, que pode se desenvolver por meio de discussões, né, a gente propõe discussões, atividades em pequenos grupos, relatórios individuais ou em grupos. Então, o estudante pode levar essas atividades para casa, pesquisar os temas dessas atividades. Quando eles chegam na sala de aula, o que a gente faz? A gente vai olhar as dúvidas desses estudantes, né? Vocês podem pensar, quem nunca trabalhou com essa metodologia, né? Ah, ou quem já trabalhou que poderia dar um depoimento bem bacana aqui para a gente, pena que a gente não está ao vivo, né, com vocês, mas daria um depoimento bacana, que a sala de aula invertida, vários de vocês aplicaram e tiveram um bom retorno, como muitos de vocês às vezes não aplicaram, né? E vamos nos dar a chance de aplicar para que a gente veja o retorno. Então, quando o aluno vem já para a sala de aula, ele já estudou aquele conteúdo que eu propus, ele já refletiu sobre, né? E como isso tudo funciona, né? A gente sabe que a gente aprende em diversos espaços, não só no espaço da sala de aula. Então, eu preciso disponibilizar para os estudantes, né, livros para eles irem buscar, experimentos, material. Eu preciso incentivar esses estudantes a buscarem, né, nesses recursos que nós temos. E também no recurso digital, né, tecnológico, quando eu entro numa internet, buscar sites de buscas que possam estar ajudando na construção desse conhecimento, tá? A vantagem de eu trabalhar com a sala de aula invertida, né? Eu tenho uma grande vantagem, que é quando eu proporciono autonomia e o protagonismo dos estudantes. O quanto é importante que o estudante participe dessa construção. Não é um processo fácil para nós, professores. Eu reconheço isso, né? Vocês podem falar, Rosana, você está só aí estudando, não está na sala de aula, como eu estou, né? É um processo difícil, né? Mas não é um processo impossível. Por isso, converse com os vossos pares, quem já aplicou essa metodologia, como eles podem dar depoimentos para vocês, por isso que eu gosto sempre de ouvir experiências de boas práticas de sala de aula, que isso nos enriquece, isso nos ajuda, né, a olhar para a nossa sala de aula, para a nossa realidade. Mas uma coisa aqui que eu sempre falo, né, eu sou uma grande incentivadora, assim, né, de nós, professores, buscarmos, né, formas também da gente gostar, né?
de levar, de nos... eu me dou fala, olha, Rosana, vai lá e tenta, né? Vamos tentar, vamos acreditar, né? Que esta metodologia, ela dá autoria para os estudantes, ela contribui com essa autonomia que nós estamos falando, com esse protagonismo, com a responsabilidade de todos os envolvidos, né? Quando todos estão no processo de autonomia, protagonismo, né? Eles exercem uma responsabilidade o criticismo, né? A gente fala muito, vamos colocar a habilidade dos nossos alunos críticos, né? Mas o que é ser crítico? Não da forma, né, que a gente, às vezes, a coisa do crítico tem uma outra conotação, mas que os alunos tenham voz, saibam opinar, saibam argumentar, tá? Então, a gente sugere que vocês trabalhem a sequência dentro de um projeto, né, que vocês vão estruturar, e com esta metodologia da sala de aula invertida. A ABP também é uma metodologia, e dentro dela a gente traz a sequência. Então, na sala de aula invertida, a gente olha aqui o antes, o durante e o depois, como eu já comentei. O antes, eu apresento para os estudantes, né, o tema da aula, apresenta a proposta, isso no nosso caderno, na sequência de atividade a gente tem, qual é o tema, quais são os objetivos das aulas, se eu for pegar só a aula 1 e só a aula 2, qual o objetivo dessa aula, se eu for pegar da aula 1 até a aula 8, né, para olhar para essa metodologia, então eu apresento os objetivos que as aulas têm, vocês têm um material aí, eu tenho certeza que muitos de vocês já elencaram quais são os objetivos da SA4 para o sexto ano, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Vocês já fizeram isso aí, porque vocês estão registrando, vocês estão com o caderninho de vocês estão aproveitando esse tempo de ATPC, né, para pensar já como vou desenvolver esta SA com os estudantes, tá? Vocês podem indicar materiais, né? Aqui é o momento do antes da aula de indicar materiais e fontes confiáveis, né? E ambientes para os estudantes buscarem entendimentos sobre aquilo que nós estamos propondo nesta sala de aula invertida, de acordo com aquele objeto de conhecimento que está sendo estudado. Aí tem uma outra parte, que é o durante a aula, quando os estudantes devem se organizar, né? A gente organiza uma roda de conversa, uma plenária, vamos dar voz aos estudantes, né? Rosana, é difícil, a classe é grande, né? Eu lembro lá, quando eu tinha os meus terceiros anos do médio, eu fazia na sala de aula, tinha quase 40 e poucos, eu fazia com as carteiras, como não dava uma volta só, fazia duas, né? Eu nem sabia dessa coisa, né, de colocá-los dessa forma. E aí eu escutava um ou outro. No início foi um pouco difícil, né? Eu deixava um olhando para o outro, quanto é importante os estudantes se olharem, né? A disposição da sala de aula é importante, né? Colocar eles em roda de conversa para conversar, para eles colocarem quais foram as dificuldades que eles encontraram em relação àquele objeto de conhecimento que a gente está tratando, né? Que o professor saiba sempre levar boas perguntas, que fomentem as discussões, né? Essas discussões, quando eu abri para essa plenária, né? O quanto é importante. Então, eu, professor, já faço um levantamento aqui nas minhas ideias, quais questões eu vou levar para discutir com eles, né? É fácil? Não, né? Exige o quê? Exige mais estudos, né, nosso, né? Exige conversar com os nossos pares. Eu devo fornecer considerações, né, e intervenções pontuais sobre a produção, sobre a participação e produção de cada grupo. Se eu pedir que eles fizessem esse trabalho de sala de aula invertida em grupo, né, se for individualmente de uma forma, se for em grupos, que eu acho mais bacana, né, que eu estou falando de uma aprendizagem baseada em projetos, de um projeto onde eu trabalho com a nossa situação como mini lições, né? Então, é bacana ter sempre, olhar sempre o que os grupos falam, e eu sempre dar uma devolutiva, né? E, por fim, eu fazer um fechamento, né?
do que eles trouxeram, né, em relação àquele objeto de conhecimento que estava sendo estudado, que estava em pauta. E aí é o nosso momento final, né? Acabou a aula, depois da aula, eu, professor, né, decido fazer aí, posso fazer também com eles ou com os meus pares uma avaliação, né? Se todo aquele processo dessas mini lições que nós levamos, olhando para um determinado objeto matemático estudado, né? Se eu preciso retomar, ou eu preciso, né, se eu preciso revisitar, né? Ou se os estudantes conseguiram, né, olhando para aquelas atividades, desenvolver aquela habilidade que nós temos aí na sequência, que chama habilidade essencial, né, que deu o caminho da nossa sequência de atividade 4, no sexto ano, no sétimo, no oitavo e no nono. Eu espero aí que vocês aproveitem agora, nós temos uns minutinhos aqui para conversar, aproveitem o desdobramento agora da TPC, agora é momento de sentar junto com os nossos pares, tá? Vamos se reunir com os nossos pares, se eu estiver sozinho também não tem problema, eu vou pegar meu caderninho de anotação, vou sentar lá, se eu tiver alguém para conversar, melhor ainda, vou ter em mãos o caderno do Aprender Sempre, digital ou impresso, faço uma leitura prévia. Se vocês hoje já fizerem uma leitura prévia da SA4 do material, né, e já analisarem as habilidades essenciais e as atividades da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando vocês, semana que vem, forem para TPC de ano e série, que é a semana B, vocês já têm aqui dentro para dar continuidade ao trabalho de vocês. Aqui dentro, quando eu bati, vocês não estão me vendo, me perdoem. Vocês já têm aqui no pensamento, vocês já construíram um plano, né, dentro das vossas cabeças, né, sobre o que o material está colocado. Então, eu olho quais são as habilidades essenciais, elas estão relacionadas a que objetos matemáticos? Quando eu levo isso, quais são os objetos matemáticos que eu estou trabalhando na sequência? 4. Né, que eu vou elencar. Eu analiso os objetivos, eu faço uma análise crítica dos objetivos, eu exploro aquele movimento metodológico que existe dentro do caderno, que eu ensino desenvolvendo e finalizando, e eu vou estudar e começo a fazer já um esboço para a próxima etapa, e vou pensando como eu posso desenvolver um projeto aonde eu use essa sequência como mini lições, né? E vou fazendo esse registro, tá? E vou discutindo, se eu tiver com os meus pares discutindo sobre, tá bom? Registrem, escrevam, porque esse registro de vocês de hoje, e depois desse momento, os 45 minutos após assistirem essa gravação, já vão dar um start para vocês terminarem a esse planejamento de vocês na próxima semana para desenvolverem a atividade do projeto. Eu deixo aqui 2 palavras, falamos da ABP rapidamente e falamos da nossa sequência como mini lições para trabalhar a ABP. Deixo aqui as nossas referências, quem tiver o livro do Bender, dá uma olhada, leiam Metodologias Ativas da Lilian Bassi, olhem esses outros autores, muitos de vocês trabalharam com Hernandes, Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. Temos aqui o Nilson José Machado, temos outras referências, e todos nós juntos, unidos, essas mãos representam a nossa união, todos nós juntos na transformação, na união, na educação, na realização, né, dos nossos sonhos, de possíveis trabalho aí com os nossos estudantes. Tenho apenas alguns segundos para me despedir de vocês. É um privilégio muito grande, professores da nossa rede, do Estado de São Paulo, que fazem parte desse programa de recuperação e aprofundamento, né? Meu coração fica com vocês, eu sempre, vamos ver se eu faço bonitinho, acho que eu fiz, né? Não faço tão bonitinho. Um grande beijo, um abraço, e fiquem bem, e se cuidem, bom trabalho. Muito obrigada.